primeiros atos do falecido presidente da República Árabe Unida foi transportar uma estátua do deserto até um parque no Cairo. Por vários séculos, a estátua de 25 metros de altura permaneceu perto da lendária pirâmide de degraus. Para retirá-la, juntaram técnicos, trabalhadores, vários tipos de tratores e grandes guindastes. Após 2 semanas de insucessos, a equipe foi de irritada a humilhada. Mas por quê? Se a tecnologia moderna não conseguiu mover o gigantesco pedaço de pedra, como os antigos egípcios moveram a estátua para a posição inicial? Isso nos leva a um debate antigo sobre técnicas usadas pelos construtores rudimentares e, como sabemos, há dezenas de teorias e poucos consensos. Somente no Egito existem mais de 300 pirâmides e muitas foram usadas como túmulos para os faraós. No entanto, uma das exceções é a Grande Pirâmide de Gizé, que de fato pode ter cumprido vários propósitos. Muitas pedras usadas vieram de pedreiras a centenas de quilômetros de distância, e hoje se crê que chegaram em cima de jangadas passando pelo rio Nilo. Na terra, elas foram roladas sobre os troncos de madeira. Considerando que alguns blocos pesavam entre 50 e 80 toneladas, não há dúvidas que os egípcios construíram grandes jangadas e, como poucos, calcularam o peso das rochas sobre a água. Caso contrário, afundariam. Contudo, eles não são conhecidos como grandes construtores navais, por isso não há consenso entre os pesquisadores. Outra teoria, temos que as pirâmides foram construídas com milhares de escravos trazidos em períodos específicos do ano, o que nos faz lembrar das dificuldades logísticas para essa operação. Seria necessário um plano complexo e robusto. Imagine a quantidade de comida, de água e outros insumos para alimentar centenas de milhares de escravos todos os dias. Somado a isso, os cálculos perfeitos que surpreendem especialistas e construtores modernos frente a esse quebra-cabeças gigante. A teoria vigente diz que 20 anos foi o tempo para a construção, porém, há pesquisadores que discordam radicalmente, elevando esse número para 600 anos. Há poucos anos, encontraram o papiro de Merer. Se trata de um papiro oficial que estava envolvido na construção da Grande Pirâmide. Ele também liderou um grupo de 40 marinheiros. Em seu diário, ele detalha o percurso da madeira e como os barcos eram puxados com cordas pelos trabalhadores. Contudo, o relato é a única descrição existente. A forma e os cálculos não existem. E seria o ideal, porque tamanha precisão faz que um pedaço de papel não passe nem entre as pedras. É a antiga evidência que os antigos construtores eram artesãos magníficos. Por outro lado, quando a ciência não pode explicar tudo, nascem outras teorias. Uma delas é que não foram os egípcios seus construtores, mas uma civilização anterior. Os egípcios apenas concluíram. Também há entusiastas do fenômeno ufológico que acreditam que elas foram construídas por viajantes espaciais usando a levitação das pedras. Eu acredito que esta máquina de elevação era uma nave espacial de vastas proporções que fornecia o poder de elevação pesada para erguer grandes construções em pedra e que desapareceu de forma repentina ou foi levada para outro lugar. A hipótese da levitação não é totalmente descartada pelos cientistas modernos, porém usando a tecnologia do som, conforme vimos em vários vídeos de grandes empresas. Mas, se considerarmos a ideia de uma tecnologia extraterrestre, devemos nos perguntar: por que uma supercivilização extraterrestre que teria uma nave espacial gigante viria até esse humilde planeta para mexer exatamente com blocos de pedra? E se precisavam deixar uma prova de sua permanência, fizeram um péssimo trabalho, pois ainda não descobrimos o verdadeiro propósito desses monumentos. Mas a construção da Grande Pirâmide intriga a humanidade há milhares de anos e sua datação oficial é altamente questionável e gera inúmeras polêmicas. Um fato não podemos negar: o chefe dos arquitetos era um gênio, uma vez que levou milhares de anos para encontrarem uma entrada. Curiosamente, poucos sabem como isso aconteceu. Em 820 d.C., o califa Al-Manu, em busca de tesouros, mandou seu exército atacar a pirâmide. Eles aqueceram as pedras, depois resfriaram e até vinagre jogaram. Pouco a pouco as pedras se dividiram, abrindo uma passagem que hoje conhecemos como a entrada principal. E sim, estava totalmente vazia.
Também encontraram uma passagem para a grande galeria que dá acesso a duas pequenas câmaras, uma inferior e outra superior. A câmara inferior só entra engatinhando e no quarto superior fica uma tumba de pedra bruta, semelhante aos sarcófagos da realeza. Porém, o mistério está em uma pergunta que intriga os estudiosos. Por que será que não temos hieróglifos ou artefatos dentro da pirâmide? Isso nos leva ao século XIX, quando florescia a ciência que estuda a construção das pirâmides. Naquela época, o escritor John Taylor revelou que o propósito das pirâmides era preservar as medidas egípcias. Anos depois, o astrônomo Charles Piazzi Smith ampliou essa ideia para apresentar profecias passadas e futuras. Seu livro, com 600 páginas, causou muitas polêmicas ao longo dos anos, em especial dentro dos círculos arqueológicos. O mais curioso é que o Egito é famoso por suas construções incríveis, porém, a maioria do povo morava em cabanas de barro, eram subnutridos e muito pobres. Talvez esse seja o motivo que era preciso ter mais técnica e conhecimento do que força bruta. E se for assim, a pergunta é: então, como conseguiram extrair pedras enormes, transportá-las e colocá-las num lugar com tamanha precisão geométrica, com centenas de trabalhadores desnutridos? Sabemos que os egípcios construíram outras pirâmides, vários templos e tumbas que ainda estão de pé. Mas como e por que construíram a Grande Pirâmide? Isso nos leva à teoria mais interessante de todas. Para o pesquisador Christopher Dunn, a Grande Pirâmide era uma usina de energia que fornecia eletricidade ao Antigo Egito. Em outros vídeos te mostrei que essa teoria nada tem de absurda. O segredo está nos revestimentos. A parte externa era revestida com um tipo de calcário branco que servia como isolante, mantendo a eletricidade dentro da estrutura. A parte de dentro era revestida com calcário dolomita, que contém metais condutores. O granito foi usado dentro da Câmara do Rei, da Câmara da Rainha, da Grande Galeria e dos eixos que os conectam. Há também os túmulos, que para Dunn não são túmulos, mas condutores elétricos. Como é composto de 55% de cristal de quartzo de silício que tem propriedades radioativas, eles vibravam em determinada frequência. Por isso, estavam na Câmara do Rei, a fim de aumentar a ressonância da sala. Além disso, as evidências que a água era usada dentro das pirâmides explicam o porquê foi construída ao lado do rio Nilo. Curiosamente, isso ajudaria na produção de energia, como fazemos nas usinas modernas. Os egípcios sabiam ler os níveis de água do Nilo, criar sistemas sofisticados, represar e conduzir a substância ao local desejado. As evidências da extensa erosão hídrica também aparecem em uma câmara subterrânea. A teoria de Dunn propõe que a câmara subterrânea era um sistema de bombeamento hidráulico que, quando inundada, criava um pulso de força. Isso forçava sua trajetória pelo eixo principal até chegar à Câmara do Rei. Assim, a vibração do granito convertia a força em energia elétrica, ou seja, uma reação química, como as várias evidências de reações químicas encontradas. Além do resíduo de sal nas paredes abaixo da Câmara do Rei, que também indicam que o intuito era criar hidrogênio. As diversas reações químicas produziam a energia elétrica, algo semelhante às pilhas e baterias de carros. Em 1993, o pesquisador Rudolf Grant Brink colocou um robô dentro de uma pequena passagem de ar e descobriu a famosa porta secreta. Lá haviam dois ganchos enferrujados, que para Dunn eram restos de um tipo de plugue elétrico completo. Quando autorizado a filmar dentro da Grande Galeria, descobriu que era feita de granito e não de calcário como se imaginavam. As marcas de queimaduras indicavam uma vasta fonte de calor que se dirigia até o centro da sala. Então, após um longo estudo, ficou claro que era algo semelhante a uma grande explosão, concluindo que sua teoria está mais próxima à realidade. Por fim, sua hipótese sustenta que a Grande Pirâmide foi selada a fim de guardar ou manter a energia confinada após uma grande descarga elétrica. Mas, como tudo na vida, é preciso mais estudos. Porém, pesquisadores que seguem a hipótese de Dunn aguardam ansiosamente o desfecho. Então, a pergunta é: se a pirâmide realmente foi uma estação de energia, deveríamos reescrever nossa história? Me diga tudo o que você acha nos comentários. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo.